Beleza, gente. Boa noite a todos aí. A gente está gravando a reunião, tá? A aula de hoje é a continuação da aula passada. Uma das coisas que a gente definiu, né, eu estava vendo, é tipo assim, qual é a necessidade que nós temos, né, para estudar instalações elétricas prediais, tá? Só para relembrar, como a maioria dos alunos aí é da engenharia civil, tá? A gente tem que estudar instalações elétricas prediais para, no mínimo, e é esse o nosso trabalho mais, o nosso objetivo maior, né? É para, no mínimo, vocês, enquanto engenheiros civis, vocês têm que ter a condição de analisar um esquemático elétrico, né? Vocês terão que ter condição de eventualmente discutir, tá, o projeto com eventualmente o engenheiro eletricista, né? Ou mais, como em se tratando de baixa tensão, vocês terão condição de preparar um projeto residencial, por exemplo, um projeto elétrico, né, dentro das normas, né, dentro das condições mínimas necessárias para que você tenha esse negócio bem realizado, né? Na aula passada, eu tinha comentado com vocês, se não me falha a memória, porque vocês sabem que depois dos 18 anos de idade, a gente tem uma leve decadência e descendência das sinapses cerebrais, né? Mas eu lembro que a gente estava comentando que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer numa obra de engenharia civil, né? Quando a gente vai fazer a primeira coisa lá, sei lá, dar uma terraplanagem lá no terreno, né? De repente construir a casinha lá onde a gente vai ficar, a casa de obras, né? Onde a gente vai ficar junto com o pessoal. Primeira coisa que a gente tem que solicitar é a instalação elétrica do ponto, né? E daí a gente vai ter que interagir com a CPFL, com a Eletropaulo, com a, sei lá, a Light, não sei onde você vai fazer isso daí, tá? Para fazer a solicitação do ponto de luz lá, né, da instalação para a tua obra. Daí eu lembro que uma de vocês, né, eu não lembro com quem eu estava conversando, falou: realmente, poxa, eu trabalho na obra e dá problemas. Por quê? Porque os processos são complexos, né? E realmente, os processos de solicitação de instalação, solicitação de remanejamento, são todos complexos, tá? E todos eles, a grande maioria das vezes, os problemas surgem porque nós não seguimos as normas técnicas, que são as normas responsáveis, né, para que o projeto seja bem feito, né? Então, uma vez que você faça um projeto elétrico, tá, da mesma maneira que você tem que submeter esse projeto elétrico para a CPFL, ou para a Eletropaulo, ou para a Electro, sei lá, né? O mesmo trabalho que você vai ter nessa situação é o trabalho que você tem quando você pega o seu projeto de engenharia civil e submete à análise dos nossos queridos companheiros, né, engenheiros, colegas, né, das prefeituras, né? Então, daí você faz marrom, ele diz que tem que ser amarelo, daí você faz amarelo, ele fala que tem que ser marrom, daí você faz marrom de novo, manda, ele fala que você não fez o marrom com o RGB certinho. Depois da quarta vez, ele passa para você, ó, é tanto de vermelho, tanto de azul, tanto de verde. Daí você faz o marrom, daí ele fala assim, tá vendo? Era só isso. Só que nessa passou 3, 4 meses, teu projeto atrasou, o teu chefe está no teu cangote, né? E daí vocês sabem como que é. Tá? O condição de discutir, que eu falei, é importante, porque se você trabalha numa empresa muito grande, onde tem várias áreas, tá?
Então, geralmente, as plantas, os projetos são divididos. Então, tem alguém que faz o cálculo estrutural, tem alguém que faz o projeto arquitetônico, tem uma equipe, que é exatamente essa equipe que faz a interação com as operadoras, né, tipo de energia, de a prefeitura, né, órgãos públicos, apesar de que as empresas de energia já não são mais públicas, né, mas elas têm a mentalidade pública e têm o DNA público, né, é que nem você pegar a Claro é uma empresa de telefonia privada, mas ela ainda tem no DNA, né, algumas empresas públicas, né? A Telemar é a mesma coisa, né? A Oi, né? Ou a Telefônica, né? Que é a Telesp da cabeça aos pés, né? Então, a Vivo agora, né? Ou seja, na realidade, o que importa não é o nome e nem o tipo de empresa, né? Conforme a formação dela. O que importa na empresa é a organização mesmo, o clima organizacional dela, né? O DNA da empresa, né? E se o DNA é público, é muito burocrático, todo mundo sabe disso. Né? Os caras querem tudo certinho e você tem que fazer tudo certinho. Por sorte, a gente tem normas, né? E a gente vai ver que uma das coisas importantes para a gente é exatamente entender as normas técnicas, né? E esse livro, esse curso nosso, tá? A gente vai precisar entender bastante, tá? Uma norma que é a 5410. Tá? Bom, norma, ela vem do... Isso é tradução, né? Por quê? Aqui no Brasil é que nem quando a gente faz prova, né? Se tem alguém para passar cola, não é mais fácil? Então, é assim que funciona. Os caras pegam as normas internacionais, tá? E daí eles pegam e traduzem, melhoram, né? Que nem a tomada de 3 pinos, a gente vai ver que é uma melhoria de projeto, linda, maravilhosa, feito pelo nosso, né, conturbado país, tá? Mas o que acontece? A norma 5410, tá? É uma norma que trata de instalações elétricas de baixa tensão. Né? Bom, se ela trata de instalações elétricas de baixa tensão, a gente tem que saber o que é baixa tensão, né? Para a norma, para eles, cara, baixa tensão é tudo que é mais menor, né, inferior a 1000 volts em corrente alternada. Bom, daí vem aquela pergunta. A gente lembra lá do curso de eletricidade? A gente lembra o que é a tensão de corrente alternada? Tá? Se não lembra, a gente vai ter que dar uma revisada. Ou menor, tá? Menor que 1500 volts em corrente contínua. Olha que legal. Ou seja, quando a gente vai fazer uma instalação predial, né, ela pode ser dividida em 3 partes, em 3 tipos. Né? A gente tem as instalações prediais residenciais, instalações comerciais e instalações industriais. Tá? Então, essas são as 3 vertentes aí, né, que a gente pode subdividir as instalações. Né? E óbvio que para cada uma delas, as requisições de projeto são diferentes, né?
Então, o projeto para uma residência de, no máximo, que nem a minha casa aqui, 3 andares, mais subsolo, é projetinho simples, né? Tá? É diferente do que se eu for projetar um prédio, né, de 220 andares, né, com 10 apartamentos por andar, né? E é diferente também se eu for projetar um galpão empresarial para fazer uma planta, né, para fazer automóveis, né, para fazer pneu, para derreter ferro, gusa. Ou seja, essas instalações todas são diferentes classes, portanto, diferentes regras, né? Então, para a gente, é importante a gente entender, saber que tem, né? Mas sempre com a mentalidade de que a gente vai estar apto, na realidade, a fazer projeto para instalações de baixa tensão, tá? E por que conhecer a norma, né? Porque a norma é assim, é um padrão a ser seguido. Primeiro, o seu projeto, se não tiver coerente com as normas, ele não vai ser aprovado, tá? Mas nem todo mundo faz conforme a norma, né? Porque a norma muda, o cara não lê a norma e ele faz o projeto do jeito que ele acha que tem que fazer. Faz 20 anos que ele faz projeto e acha que o projeto dele é o melhor projeto da face da Terra e tem que ser assim. Outra coisa que está dificultando muito nós, engenheiros, a trabalhar assim, de uma maneira um pouco. Não é dificultando, é uma coisa que a gente tem ideia de que facilita, mas de uma certa maneira acaba dificultando, são os softwares, né? Os softwares que ajudam a gente a fazer as coisas, né? Veja bem, você pode utilizar o AutoCAD e com certeza, eu não sei se nessa turma tem, mas numa outra turma teve um cara que trabalhava diretamente com o AutoCAD e tem os módulos lá do CAD, né? Falou AutoCAD porque é da Autodesk, mas né, tem módulos para você fazer instalações elétricas. Então, o cara faz lá umas ferramentazinhas bonitinhas no software, né? Que o software mesmo calcula para você, dependendo da área, né? Da construção, né? Do perímetro da sala que você está fazendo, né? Você joga lá e o próprio software calcula para você quantas tomadas você pode pôr, qual bitola do fio que você vai colocar, que tipo de iluminação você vai pôr. Você só indica lá, eu queria uma sala de leitura. Daí o software vai lá e faz tudo para você, pega todas as curvas, faz todas as contas e apresenta para você, inclusive a lista de materiais, se você quiser, com o preço dos materiais. E se você quiser ainda, aperta um botãozinho, ele já faz a compra, já emite nota fiscal, entendeu? Já faz entrega, Mercado Livre vai e entrega para você na obra lá bonito, todo condutor para aquele determinado prédio que você fez. Só que Mágica. nós, enquanto engenheiros, nós temos que pensar o seguinte: a gente vai ser engenheiro ou vai ser macaquinho? Né? Então, essa é a dúvida que eu queria colocar na cabeça de vocês. O que nós seremos? Engenheiros ou macaquinhos? Tá. Qual que é a diferença? O macaquinho é aquele cara que pega o software da última geração, ele sabe operar o software, ele sabe puxar uma luz, puxar um conduíte, puxar não sei o que lá, fazer a planta baixa, né? Não sei o que. Beleza, esse é o macaquinho, que serve também para vocês quando vocês estão fazendo cálculo estrutural, né? Eu não conheço muito bem de cálculo estrutural, mas eu tenho certeza absoluta que a gente já tem disponível no mercado softwares, né, que calculem o esforço das colunas, das vigas suspensas, da sapata. Você coloca o tipo de solo, ele já estuda e já diz para você qual o tipo de melhor infraestrutura de alicerce, você vai fazer gradil, sei lá como que chama aquele negócio lá para fazer, não sei, né? Mas deve ter software que faz isso. Aí que tá, o engenheiro civil é o cara que sabe operar o software, ou é o cara que sabe ajudar o programador do software a colocar as fórmulas lá para que o software simule de uma maneira mais correta o que acontece com a tua obra, tá? Então é assim,
Muita gente vai fazer engenharia da computação querendo ser macaquinho, né? Que ele vai aprender a usar o Photoshop, a usar o Blender, fazer desenho de joguinho, né? Fazer desenho animado, animação gráfica e tal. E não é isso. Engenharia de computação é você saber como orientar uma rotina de software para que a rotina faça o que você eventualmente faria na mão com a calculadora do lado. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Né? O que a gente quer para a gente? Tá? Essa matéria, felizmente ou infelizmente, não sei, não tem muito a ver diretamente com a profissão que vocês escolheram para a vida de vocês. Mas com certeza, se você navegar bem nessa matéria, você vai ter condições de pegar, por exemplo, uma planta produzida por um macaquinho, né, muito bem feitinha no AutoCAD, com todas as cotas, a simbologia utilizada, tá? E conseguir criticar. Só de olhar você vai falar assim, poxa, cara, isso não cabe aqui. Eu vou contar uma história para vocês, vocês vão entender. Tá? Meu filho é engenheiro eletricista também. Tá? E ele fez um projeto de instalação predial, né? Numa das matérias que ele teve, e daí tinha que calcular a quantidade de conduítes que sai de uma caixa de luz que está numa laje suspensa. Olha que legal. Por quê? Você não vai poder quebrar. Então, o cara que fez a laje, tá? Ele já embutiu lá os conduítes e embutiu a caixinha lá onde vai pôr a luz, né? Beleza. Eu não sei se o cara que fez o projeto da laje, ele calculou certo para saber quantos fios iria passar naquele conduíte, qual a espessura do conduíte, se ele colocou um conduíte maior, né? Bom, para quem não sabe, conduíte, tá? Só para vocês terem ideia, é aquele material tipo cabo corrugado ou de ferro, né, que vai dentro das paredes para que você passe a instalação elétrica, né? Existem vários tipos de instalação, a gente vai ver quais, mas é assim, o macaquinho vai lá e põe o que o software diz, mas o projetista pode fazer algo totalmente diferente. O fato é que ele calculou, tá, que numa determinada caixa ele teria que passar 3 fios de 35 milímetros de espessura, porque aquela caixa era uma caixa especial que iria fazer distribuição para outras coisas, né? Então tinha um monte de circuitos que derivavam daquilo e ele fez a conta e deu 3 fios de 35 milímetros. Moçada, é o seguinte, 35 milímetros é coisa pra caramba, né? Para bitola de fio, é grosso, tá? Dá quase, é mais do que o meu, eu não vou mostrar o dedo do meio porque não pode, mas é mais do que o meu dedo, esse dedo aqui, ó, esse dedo, tá? É grosso. E como que ele calculou isso daí? Por causa das contas das instalações prediais. Só que tem um problema, né? O conduíte já estava passado, então você jamais vai poder entregar um projeto para um eletricista para ele passar um cabo, né, cujas dimensões do cabo você calculou desse jeito. E por que ele calculou desse jeito? Porque ele foi lá, não foi macaquinho, né? Ele pegou as tabelas, pegou o Excel, fez tudo, viu a resistência, viu quanto precisava, viu que tensão que tinha que pôr, bababá, bababá, quantas tomadas iam sair derivar dali, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele chegou à conclusão de que tinha que entrar com aquela dimensão de fios. E daí eu tive que falar para ele, então, né, veja bem, do ponto de vista elétrico, você calculou muito bem. Só que do ponto de vista prático, você simplesmente ferrou com o cara. Porque o eletricista jamais vai conseguir implementar um projeto desse. E daí você pode dizer, mas geralmente o eletricista nunca faz o que está no projeto. Vírgula. Se o projeto é teu, é tua responsabilidade, você que colocou seu chamego lá, tua assinatura, o projeto é responsabilidade tua. E se você tiver matérias aí no curso de
legislação, né, você sabe que você, enquanto engenheiro civil, ao assinar um projeto, você é responsável pela obra, né? Quando você faz a RT lá, né? Ah, assina a RT aí, assina para mim, né? Daí você fala assim, eu assino, eu cobro R$ 8.000 para assinar. Né? E se eu ver o projeto ainda, eu vou analisar. Por quê? Porque você é responsável pelo projeto. Tá? Cara, você é responsável criminalmente pelo projeto. Tá? Se cair, se pegar fogo, você é o responsável pelo projeto. Então, cara, esse CREA que você vai ter aí, esse diplominha que a gente coloca na parede para ficar bonito lá, cara, isso por trás disso daí tem 5 anos de estudo e muito tempo de responsabilidade. Né? E às vezes a gente vai fazendo, né? Então, porque daí o cara fala, para que eu vou fazer instalações elétricas prediais? Pô, tem o software que faz, meu estagiário faz para mim. Eu só assino, né? E daí quando você assina, se der problema na obra, você vai falar, foi o AutoCAD que fez, né? Foi o projetista foi a Autodesk que ferrou com o meu projeto, pegou fogo porque eu segui as orientações da Autodesk. Então, é complicado, né? O Najinarras colocou areia com sal no prédio dele. Lá caiu o prédio, 2 prédios, lá na Barra da Tijuca, no Rio. Imagina a. Né? Beleza, desculpa aí, mas não é questão de desabafo, né? Assim, é que eu acho que é importante, e eu estou, obviamente, puxando brasa para minha sardinha, querendo defender a minha matéria dentro de um curso que, de repente, pode ter pessoas que não deem tanta importância, né, para essa matéria. E o que eu falei aqui como objetivo final, você só vai entender, né, é, você vai ter que ter um nível para pelo menos discutir com um cara que de repente fez um projeto macaquinho para você, entendeu? Você vai pegar e vai ter condição de falar para o cara, meu, desculpa, mas isso que você está fazendo aqui, ó. Esse conduíte aqui não faz na parede, ele não faz uma curva de 90 graus. Como que eu vou passar o fio depois se eu fizer um conduíte com uma curva de 90 graus no canto da parede? No papel passa, no AutoCAD passa, mas e praticamente? Como que o cara vai fazer um negócio desse? Né? Daí você fala, não, mas primeiro eu faço a alvenaria, depois eu corto eu destruo a parede, né? Pô, que legal de engenheiro civil que a gente vai ser, né? A gente faz primeiro uma coisa, depois destrói para fazer outra, né? Primeiro você pavimenta, depois se destrói, coloca os dutos de água, lá os canos de água, depois você tampa, né? Faz o remendo, depois você lembra que a eletricidade também é embutido, daí você vai lá, quebra a rua de novo, né? Quebra a pavimentação, coloca os dutos de eletricidade, remenda, né? Faz um reparo lá para ficar bonito, né? Isso vai diferenciar você no mercado, né? O como você encara as coisas, tá? A norma, então, 5410, que é a norma que a gente vai utilizar como base, ela diz sobre as instalações elétricas de baixa tensão, e a gente define que baixa tensão é 1.000 volts, tá? Em corrente alternada, ou menor que 1.500 volts em corrente contínua. Bom, só para lembrar vocês, corrente contínua é muito mais perigosa do que corrente alternada, tá? Perigosa no sentido de todo mundo sabe que é choque, né? Cara, você levar um choque de corrente alternada, independentemente da tensão, dependendo da resistência do seu corpo, vai ter uma corrente que vai passar por você, pode matar ou não matar. Cara, agora corrente contínua, meu amigo, corrente contínua é complicado, viu? Quem sofre acidente em corrente contínua, eu não conheço ninguém que viveu para contar história. Tá? Então é outra coisa que a gente tem que se preocupar também. Tá? Daí você fala, mas aonde que eu vou
aplicar, né, num prédio residencial, por exemplo, tensão de 1.500 volts ou 1.000 volts, né? Então, não sei como que vai ser o seu projeto, mas a gente vai ver que a gente vai estar pelo menos habilitado a fazer isso daí, tá? Bom, se a gente pegar instalações com tensão nominal superior a 1.500 volts ou 1.000 volts e abaixo de 32.000 volts, tá? Daí é chamado de média tensão, tá? Que a gente não vai, a gente vai conhecer, vai conversar sobre, tá? Mas a gente não vai se atentar muito para esse negócio, tá? Eu vou colocar até 32.000 volts, tá? É média tensão. Bom, é outra norma que rege essas instalações. Aonde tem instalações elétricas assim de média tensão? Ah, num galpão industrial, na FAM, né? Você poderia, por exemplo, ter um sistema lá que você recebesse tensões mais altas e tratasse essa tensão dentro da faculdade, tá? Então, geralmente, empresas que têm subestação, né, as empresas maiores, tá, trabalham com média tensão. A norma é diferente, a parte de segurança é diferente, tá? Mas o comportamento da corrente elétrica e da tensão é a mesma, tá? Tem uma também que é altíssima tensão, que é a parte das usinas hidrelétricas, vamos dizer, que são as instalações elétricas que você faz para você trazer a energia elétrica de uma determinada hidrelétrica, ou termoelétrica, ou, quiçá, usina nuclear, usina eólica, etc, etc. Beleza? Então a gente vai ver isso daí. Bom, e como que a gente vai ver isso daí? Quer ver? Primeiro a gente vai começar a entender os conceitos, tá? Ou relembrar os conceitos. Deixa eu pegar aqui alguma coisa aqui já para. Nossa Senhora. Dá até, dá até arrepio de ver esses negócios aqui. Negativo. Tá, então vamos. Primeira coisa que a gente tem que definir o que é um circuito elétrico, tá? Bom, todo mundo tem, eu acho, né? Eu quero acreditar que todo mundo tem noção do que é um circuito, tá? Mas vamos definir aqui para ficar melhor para a gente não esquecer. Quando eu falo assim, circuito, vamos pensar assim, o que é um circuito de Fórmula 1? Só para a gente entender. Coitada, Carol, fica tranquila, viu? Deus é pai, Deus ajuda, né? Vamos lá, o que é um circuito de Fórmula 1? Alguém pode responder aí? Só o Paulo que está com o vídeo ligado aí. Vai, Caroline, vai, você que é bem. Está preocupada aí. Como que você definiria circuito de Fórmula 1? O que é um circuito de Fórmula 1? Você sabe? É? Não, quer ficar quietinha, vamos ver. Não sabe. O Nelson, vai, o Nelson sabe, né? O que é? A Carol disse que deixa eu quietinha aqui, não quero responder, não. Você sabe, Nelson, o que vem na tua cabeça quando a gente fala assim, circuito de Fórmula 1? O Nelson sabe, né, Alexandre?
Bom, se o Nelson não sabe, você pode responder. Vamos rápido. É, um conjunto de pistas fechadas, o Paulo disse. Tá, o Paulo disse assim, vamos trabalhar com essa ideia aqui. Um conjunto de pistas fechado, né? Tá, então a gente tem ideia do que é mesmo um circuito de Fórmula 1. Circuito de Fórmula 1, tá? Tá? É uma pista. Pista com formato, né? Com um formato específico. Tá? A gente tem níveis, né? Níveis de altura, né? Curvas, declínio, declives, aclives, né? Sei lá. Estou inventando aqui um negócio para a gente. Declives, aclives, tá? Onde os carros correm, tá? Beleza. O Paulo falou assim, a pista fechada. Vamos ver se eu entendo. O que ele quis dizer com pista fechada é que um circuito, tá? Os carros não saem para fora das delimitações, né? Das pistas, né? Não saem para fora. Beleza? Então, isso é um circuito das delimitações da pista. Então, isso é um circuito de Fórmula 1. Beleza. Bom, se a gente entender isso daqui. Ah, lugar de velocidade também, professor? Como? Professor? Velocidade? Isso, velocidade, né? Na realidade, a velocidade dos carros depende, Faz do né, circuito. depende do motor e da destreza do piloto, né? E tem média também, média Se velocidade. for o Ayrton Senna, a gente sabe que vai longe, né? Se for o Vai, vai, ou vai lá Rubinho, pro céu, ou vai pro céu, então, né, se for o professor? Rubinho, a gente sabe que ele chega, vai chegar um pouquinho atrasado, mas chega, né? Se for o Aí é Gerhard média Berger, velocidade. a chance dele bater é muito alta, né? Mas é assim, para É, Caroline ou Carol, tá? Só para você entender, um circuito de Fórmula 1 é uma pista, dá para a gente entender na cabeça da gente, né, Carol? Tá? Onde tem um formato, os carros correm dentro dessa pista, não saem para fora, as velocidades são definidas em função de vários fatores, né? Por exemplo, a destreza do piloto, né? A capacidade que ele tem de direção, se ele é bom, se não é e tal. Mas é um circuito de Fórmula 1, é assim, tá? Pistas fechadas significa que, como o circuito é conhecido, os carros só andam dentro dessas pistas, tá? Então ele não vai sair para fora, a não ser que o cara erre na mão lá e saia, e daí ele vai capotar, vai sair para brita, sei lá, tá? Beleza. A gente pode extrapolar esse conceito para circuito elétrico, tá? Olha só. Então, se o circuito de Fórmula 1 é uma pista com formato específico, tá? Deixa eu fazer um outro negócio aqui. Tá? Um circuito. Um circuito elétrico, tá? É um caminho, eu vou chamar de caminho para não chamar pista, né? Um caminho, tá? Por onde eu vou chamar de elétrons em vez de carro, tá? Correm, tá? Bom, beleza. Então, o circuito elétrico é um caminho por onde os elétrons correm, tá? Mas eles só correm caso seja
imputada, não. Caso seja definido daí vem um conceito, campo elétrico para movimentar os elétrons. Tá? Olha só que legal. Vamos relembrar lá do nosso conceitozinho de física, né? Que a gente já viu. É assim. O circuito elétrico é um caminho por onde os elétrons correm, caso seja definido um campo elétrico para movimentar estes. Para ficar mais bonitinho. Para movimentar los. Olha que bonito. Por quê? Veja bem, ele precisa ser fechado, tá? Porque ele é similar a um circuito de Fórmula 1. Ele é fechado. Os elétrons só vão correr nas pistas, tá? As pistas, né, são condutores, né? Eu vou dizer aqui que são fios condutores, tá? Bom, por quê? Se eu fizer de plástico, não vai adiantar nada. Eu posso colocar um campo elétrico, mas não vai ter corrente elétrica, porque a corrente elétrica não consegue acontecer no plástico, tá? Só que é o seguinte, as pistas, veja bem, elas têm curvas, aclives, declives, né? Tá? Os circuitos elétricos, eles também vão ter, tá? O que a gente chama de resistências ou resistores, tá? Eles vão ter, vou colocar o nome de umas coisas aqui que vocês não sabem o que é, né? Alguns não sabem, mas só para acrescentar, capacitores, diodos, transistores, tá? E coisas que a gente conhece, como chaves, interruptores, tá? E etc. Tá? Beleza. Então, assim, um circuito elétrico é um caminho por onde os elétrons correm, caso seja definido um campo elétrico para movimentá-los. Precisa ser fechado, tá? E pistas são fios condutores. Nossa senhora, ficou feio esse negócio aqui. É que eu estou trabalhando com 2 quadrados aqui, né? Para ficar bem ruim mesmo o negócio. E as pistas são os fios condutores, resistores, capacitores, interruptores. Bom, tem mais coisas aqui, hein? Lâmpadas, motores, tá? Que mais? Televisão e etc. Olha só que interessante. Então, o circuito elétrico, ele é um caminho por onde os elétrons correm, e esses elétrons que correm, eu vou chamar de corrente elétrica. Tá? Tá. O campo elétrico, tá? Eu vou também chamar de DDP, tá? Que é uma diferença de potencial, tá? E ele precisa ser fechado. Beleza. Tá? Outra característica de um circuito elétrico, tá? É que, além dele ter a corrente elétrica circulando, ter os resistores, capacitores, diodos, não sei o que lá, tá? Ele pode ser representado por símbolos gráficos, tá? Bom, e na pista de Fórmula 1 lá, no circuito de Fórmula 1, a gente pode representar por símbolos gráficos? Bom, até pode, né? Sei lá, a gente podia fazer um desenho, colocar
colocar os carrinhos desenhados na pista, que nem quadradinho, e representar por símbolo gráfico, tá? Mas o nosso interesse não é a Fórmula 1, tá? É o circuito elétrico. Bom, o que diferencia, então, um circuito elétrico de um circuito eletrônico? Isso é uma confusão que todo mundo faz, tá? É que é o seguinte, no circuito elétrico, tá? A gente tá preocupado mais com, né, a corrente elétrica que está passando por ele, tá? A nossa preocupação passa a ser corrente elétrica. Enquanto um circuito eletrônico, a nossa preocupação passa a ser o que esses componentes, né, que a gente vai colocar nesse circuito, estão fazendo com a corrente elétrica. Vocês conseguem entender a diferença sutil? No circuito elétrico, a gente se preocupa com corrente elétrica e como que ela se comporta lá no circuito. Enquanto um circuito eletrônico, a gente se preocupa com as modificações que os componentes inseridos nesse circuito eletrônico vão fazer com a corrente elétrica. Quer seja, ele pode limitar a corrente elétrica, ele pode desviar a corrente elétrica, ele pode dividir, ele pode armazenar, ele pode fazer a corrente elétrica diminuir, pode aumentar a corrente elétrica, amplificar a corrente elétrica. Ou seja, os componentes do circuito eletrônico vão modificar as características da corrente, enquanto no circuito elétrico, a preocupação que a gente tem é só com a corrente em si, como a corrente anda. Tá? Então, essa é uma diferença interessante. Tá? E pode ser representado por símbolos gráficos. Bom, então, na realidade, o que a gente precisa fazer, então, tá, é tentar desenhar alguma coisa através de alguns símbolos gráficos e definir que ele seja um circuito elétrico, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu pincel. Deixa eu fazer um negócio aqui. Primeira coisa, eu vou colocar um negocinho aqui. Vocês não precisam saber o que é ainda, tá? Mas eu vou fazer um negócio assim, tá? Vou fazer um negócio assim. Bom, o que eu estou desenhando? Vocês não estão vendo ainda, depois eu vou mudar tudo de branco para vocês verem, tá? Eu estou desenhando um negócio aqui que... Isso aqui. Tá, e daí isso tudo aqui, se Deus quiser e o negócio permitir, eu vou aumentar a grossura deles aqui para ficar mais grossão. E vou pintar de... Não. Aqui é o preenchimento. Isso daqui que é a cor. Eu vou pintar de branco. Tá? Nossa Senhora. Bom, o que eu fiz aqui? Nada, né? Eu só fiz um desenho bem escroto aqui, tá? Só para fazer de conta que eu estou dando aula. Bom, o que eu fiz? Vamos imaginar isso daqui é um circuito, tá? O que o circuito faz? Aqui, ó, eu desenhei, tá? Aqui eu desenhei o que a gente chama de bateria. Ah, César, mas eu não sei ainda o que é bateria. Não tem problema. Ninguém nasceu sabendo. Tá? Então, apresento-lhes o símbolo de uma bateria. Aqui eu desenhei uma chave. Né? Nossa, mas o que é uma chave? É um negocinho, tipo um botãozinho de liga-desliga. Nossa, mas o botão não é desse jeito que você fez, parece uma cobrinha para cima. Porque eu não desenhei o botão como o botão é. Eu desenhei um símbolo do botão. Tá? E ainda faltou um negócio ainda aqui, tá? Que é
um raiozinho que o cara faz assim, ó. Tá? Olha aqui. Tá? Daí fica feio pra caramba, porque eu tô desenhando com o meu mouse, né? Mas é um circuito. Isso daqui, tá? Eu vou chamar de lâmpada. Lâmpada. Tá? Ou seja, eu fiz um circuito elétrico. Por que um circuito elétrico? Porque esse circuito eu vou me preocupar com a corrente elétrica. Bom, enquanto a chave está aberta aqui, ó, desse jeito, o que está acontecendo nesse circuito? Absolutamente nada. Os condutores, que são esses fios, eles estão aí de boa, tá? A gente vai saber que o condutor, por si só, ele tem facilidade de conduzir elétrons, né? Ou facilidade de conduzir corrente elétrica. Entretanto, depende da temperatura, porque ele tem uma certa resistência, tá? E depende da temperatura. Qual a temperatura? A temperatura ambiente. Quanto mais alta a temperatura, maior a resistência que ele vai oferecer à passagem da corrente elétrica. Quanto menor a temperatura, menor a resistência que ele vai oferecer à passagem de corrente elétrica. Mas, por enquanto, está tudo parado. Ninguém deu a bandeirada de largada aqui. Por quê? Porque o circuito está aberto. Circuito aberto não é uma das condições básicas para que surja a corrente elétrica. Ou seja, para ele estar funcionando, o circuito tem que estar fechado. Tá? Então, daí o que eu faço? Nesse momento, isso é uma lâmpada. Tá? Lâmpada, uma lampadinha. Como que funciona a lâmpada? A gente vai ver também. Mas a lâmpada, vou pegar uma lâmpada antiga, incandescente, tá? A lâmpada, ela é um negocinho feito por um bulbo de vidro, tá? E dentro desse bulbo de vidro tem vácuo, né? Olha que bonito, tem vácuo. E tem dois terminalzinhos na lâmpada lá, que é dois ferrinhos, e os ferrinhos, eles são feitos de um material chamado de tungstênio, é como se fosse uma molinha, bem fininha, que quando passar energia por ele, tá, ele vai oferecer uma resistência tão grande a essa passagem de corrente elétrica, que ele vai esquentar pra caramba. E quando ele esquentar, você sabe, né, que coisa quente começa a ficar vermelha, né? Quando está quente, envermelha. Depois que envermelha, vai ficando azul. Depois fica branco, você nem vê e está pegando fogo pra caramba, né? Mas é assim, quando vai passando a corrente elétrica por ele, ele fica muito quente e ele consegue converter a corrente elétrica que está passando por ele em calor, né? E esse calor é irradiado em formas de ondas magnéticas de calor, tá? Ondas caloríficas, tá? E essas ondas também têm um comprimento de onda que a gente consegue ver. Por isso que a gente vê aquele amarelo meio amarelado lá. Ah, e se eu pôr um outro material? Bom, lâmpadas a gente vai ver que tem vários tipos de lâmpada quando a gente for falar sobre iluminação, que também a gente vai ver nesse curso, tá? Mas tem vários tipos de lâmpada, mas essa básica é isso. Ou seja, quando eu pego esse negocinho aqui e fecho o circuito, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um mais, tá? Um polo positivo da bateria e um polo negativo. E um polo negativo. Tá? Por convenção, o símbolo da bateria é esse aqui, ó. Tá? Bom, tem, claro que a gente já viu já em Física 3 ou no curso de Eletricidade, né? Que a gente tem a corrente real, corrente convencional. A gente não vai chegar nesse nível aqui, mas vamos pensar em corrente real para ficar mais fácil. Corrente real, o que acontece? Ó, quando você colocou esse mais e menos aqui, tá? O que aconteceu? Você criou no condutor, nesse circuito fechado aqui, o que a gente chama de campo elétrico. Tá? Você criou um campo elétrico, tá? Que é uma perturbação no meio. Tá? Então, você criou esse campo elétrico aqui,
ele vai pegar todos os elétrons livres desse condutor que estão sendo agitados conforme a temperatura ambiente, e ele vai começar a ordenar os caras para eles seguirem para o mesmo caminho. Tá? Isso é a base da corrente elétrica. Você vai fazendo o condutor, né, conduzir as cargas. Tá? Bom, onde que essas cargas vão vir? Bom, ela vai passar pelo circuito todo que está fechado e vai chegar aqui desse lado da bateria. Isso daqui vai gerar um fluxo elétrico aqui dentro, né? O campo elétrico vai gerar um fluxo de corrente, de cargas, que é a corrente elétrica. E quando ela estiver passando por essa lâmpada, a lâmpada vai acender. Como que ela acende? Por causa da lei de Ohm, né? Daí a lei de Ohm a gente sabe, tá? O V igual a RI, né? Onde a tensão é a resistência vezes a intensidade da corrente. A tensão a gente põe de uma certa maneira, é aqui o que a bateria vai fornecer, que é a tensão V. Tá? A corrente, de uma certa maneira, é a corrente que está passando pelo circuito. Tá? E, que mais? Tá? E a resistência, tá? É a resistência que o fio vai estar impondo aí, né? No caso, o fio e a lâmpada, porque a lâmpada também impõe uma certa resistência na passagem da corrente. Tá? Beleza. Bom, o que acontece? Se a gente aumentar a temperatura, gente, tá? Por exemplo, pegou fogo no prédio. Tá? Pegou fogo no prédio. Bom, pegou fogo no prédio e aumentou a temperatura. Tá? Bom, se a temperatura aumenta, a gente viu que os elétrons vão ficar mais agitados, os átomos mais agitados, então também vai aumentar a resistência. Assim, aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Olha só, se aumenta a resistência aqui na fórmula, deixa eu separar mais isso daqui. Olha só que legal. Daí aumentou a temperatura, aumentou a resistência do fio. Né? Vamos desconsiderar da lâmpada porque é muito pequenininho lá. Tá? Muito fininho. Né? Vamos pensar só no fio. Aumentou a resistência. Bom, então se aumentou a resistência, é a mesma coisa que dizer que a resistência aumentou na fórmula. Tá? Só que como o V é constante, porque a bateria é 12 volts lá, peguei do carro, não tem como aumentar, né? Então, para o V ficar constante, quando a gente aumenta a resistência, a corrente aqui, ó, tende a diminuir. Legal. Beleza, isso daqui, quem que explica para nós isso daqui? Ah, isso daqui é a lei de Ohm, que a gente já viu lá em eletricidade. Bom, então para estudar instalações prediais, a gente vai precisar conhecer a lei de Ohm, mais ou menos. Por quê? Porque a gente não vai fazer continha para saber qual que é a corrente, fazer associação de resistor, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a gente vai ter que entender um pouquinho como que se comporta a corrente dentro de um condutor, né, que está dentro de um conduíte. Porque no conduíte, que é aquele corrugado que a gente coloca para passar vários condutores, ali por dentro vão estar passando corrente elétrica. Se a gente está passando uma corrente muito grande, tá? A tendência é corrente grande, tensão constante, a resistência diminui a resistência, passa mais corrente. Se passa corrente, uma coisa que a gente não sabe ou não lembra, é que mesmo a passagem dessa corrente elétrica pelo condutor, ela por si só, por efeito Joule, tá? Ela vai gerar calor. Então, corrente gera calor. Tá? Bom, e calor gera resistência. Vai dar problema no circuito? Ah, pode dar. Os elétrons vão ficar mais lerdinho, vai ser tudo Rubinho Barrichello, tá? Beleza.
Só que daí o que vai acontecer? Tá? Calor no fio pode esquentar aquele plástico que tem do lado do fio, não pode? Ué, dependendo do tipo do material que o plástico é feito, o calor pelo fio vai aumentar e vai começar a derreter o plástico. Então, se ele derreter o plástico total e tiver 2 fios junto e derreter o plástico nos 2 fios, o que acontece? Vai grudar um fio no outro? Pode grudar o fio no outro. Se grudar o fio no outro, o que acontece? Curto-circuito, que a gente ainda não sabe o que é. Tá? Mas, de uma certa maneira, vai acontecer uma modificação no circuito em função disso daí tudo que a gente vai ver. Tá legal? Bom, deixa eu passar mais outro conhecimento. Né? Um dos conhecimentos é que a gente teve que conhecer o que é o circuito elétrico. Tá? Bom, beleza. Então, uma vez que a gente sabe o que é circuito, vamos ampliar um pouco esse conhecimento e vamos chamar o que é sistema. Bom, já dá para ver que sistema é um pouco mais, né, que o circuito, né? Então, vamos imaginar que um sistema, tá, elétrico seja composto de vários circuitos mais complexos que ele, tá? Tá? Vários circuitos elétricos, né, juntos, tá, compõem um sistema elétrico, tá? E quando a gente amplia os vários circuitos para formar sistemas, a gente tem alguns sistemas básicos, né, que a gente chama sistemas básicos, tá? Um dele é um sistema de transmissão, tá? O que o sistema de transmissão faz? Transmite, de uma certa maneira, sinais elétricos de um lado para outro. Tá? A gente tem também uma coisa que a gente chama de geração. Tá? O que a geração faz? São circuitos que geram, né? São sistemas que geram energia. Tá? Bom, tudo bem, eu gerei lá na usina eólica e depois eu tenho que transmitir. Então, tem um sistema de geração, um sistema de transmissão. Quando chega na cidade, a gente tem um sistema de distribuição. Então, esses 3 sistemas, que são um monte de circuitos juntos, portanto, um pouquinho mais complexos do que um circuito único, tá? Eles são de 3 tipos. Tem sistemas de geração, sistemas de transmissão, sistemas de distribuição. Tem um 4º sistema aqui, tá? Que são sistemas de armazenamento de energia. Quais são os sistemas de armazenamento de energia? Poxa, se a gente montar um sistema cheio de baterias, tá? Um monte de bateria tudo junto, ela vai armazenar energia, né? Mas não dá para armazenar vento ainda, né? Na realidade, até dá, né? Se a gente colocar o vento dentro de um compressor, daí a gente armazena vento também. Tá? Mas isso tudo depende do que você está querendo dizer e do que você está querendo fazer. Tá legal? Bom, geração. A gente já viu na aula passada alguns sistemas que geram energia. Geralmente no Brasil a gente trabalha com energia hidrelétrica, ou seja, a nossa matriz energética no país é grande parte formada por usinas hidrelétricas. Tá? Depois a gente tem usina atômica só em Angra, né? Graças ao bom Deus, sei lá. Por quê? Porque do jeito que o Brasil eu tenho dúvida se a gente tem condições de gerenciar um monte de energia atômica por aí, né? Usina atômica, né? A gente não consegue nem segurar barragem, né? Imagina a usina atômica. Né? Bom, tudo bem. Daí a gente tem sistemas eólicos, né? De vento. Lá no Nordeste, o cara construiu lá, já falei na aula passada, que os caras construíram
um sistema grande para geração de energia elétrica. Eles só esqueceram de construir a transmissão, né? Ou seja, está lá, bonitinho, está formando, está até gerando, mas não tem para onde enviar. Por quê? Porque não tem transmissão. E não tem circuitos de transmissão. E distribuição são esses circuitos que a gente vê nas cidades, por exemplo, para distribuir. Uma vez chega na usina lá da cidade, na central elétrica, ele vai pegar, vai fazer algumas tratativas nos sistemas e vai distribuir. Tá, mas os circuitos de distribuição são simples desse jeito? Não. Eles têm símbolos? Sim. A gente vai aprender os símbolos? Sim. Tá? A gente vai usar os símbolos nos nossos projetos? Não. De distribuição de energia, não. Mas você tem que saber alguns símbolos básicos que são universais, tá? E que servem para qualquer tipo de distribuição. Por exemplo, um símbolo de gerador, né? Um símbolo de transformador, tá? Essas coisas a gente vai ver. Tá. Então a gente já sabe o que é circuito elétrico, a gente sabe mais ou menos o que é sistema, tá? E a gente tem que entender também, tá? Em que esse conhecimento vai agregar no nosso dia a dia aqui dos projetos. Bom, o livro determina que a gente tenha que conhecer o que é um dispositivo elétrico, tá? O que é a carga elétrica em si, o que é uma potência elétrica, né? Uma potência instalada. A gente vai ter que saber o que é falta elétrica, né? O que é uma sobrecarga, noção do que é uma sobrecarga, noção do que é corrente de fuga, tá? Noção do que é corrente residual, tá? Por que isso daí? Porque noção? Porque a gente não vai entrar diretamente para saber o que é isso, tá? Mas uma coisa a gente já pode deduzir daqui. Olha só, se eu tiver esse circuito, tá? Eu vou copiar esse slide inteiro aqui para facilitar a nossa vida. Já está acabando, tá, moçada? Não se desespere, tá? Ó, tá? Eu vou apagar esse negócio aqui. Esse negócio todo aqui, tá? Olha só, se a gente pegar esse mesmo circuito bonitinho aqui que a gente fez, tá? E fizer uma emendinha aqui no fio e fazer algo assim, tá? E pegar essa lampadinha aqui, colocar aqui, tá? Vai acontecer alguma coisa com essa lampadinha aqui a hora que eu fechar essa chave? Em princípio, não, né? Por quê? Porque essa lampadinha aqui, ó, ela não está fechando o circuito, né? Para acontecer alguma coisa com a lampadinha, tá? Eu tenho que fazer o circuito ficar fechado, certo? Se eu pegar essa lampadinha aqui e fizer isso aqui, ó, pensem comigo e pensa bem para não pensar coisa errada, hein? O que vai acontecer com essa lampadinha aí? Vai dar pipoco. Vai dar pipoco. Por que vai dar pipoco? Diz para mim. Porque vai fechar curto-circuito. Aonde que vai fechar o curto-circuito? Com quem que eu estou falando primeiro? Identifique-se, porque eu não estou te vendo. Ô, João. Quem? João. Ô, João, beleza. Não, legal, vamos ver. Porque o pipoco que você diz é que vai dar um curto aí, né? Isso. Essa que é a sua ideia, né? Mas por que vai dar um curto? Ué, porque tá ligado na mesma. Tá fechando. Não sei te explicar, professor. Tá fechando na mesma lâmpada. Na Beleza. mesma chave. Tá fechando na mesma lâmpada aqui, então vai dar um curto, certo? Olha só, tem uma lei da física, tá? Que diz o seguinte, tá? É Kirchhoff, eu não sei se vocês estudaram Kirchhoff. Pegar um nó,
tá? A gente sabe que a corrente que chega nesse nó, tá? Ó, isso daqui é pegadinha, viu, João? Não fica bravo não, tá? Ó, a corrente que chega nesse nó aqui, tá? É igual à soma das correntes que saem do nó. O que eu quero dizer é que se eu tiver uma corrente elétrica chegando num nó, tá? Ele vai e tem dois caminhos, né? Essa corrente aqui é igual à soma dessas duas, tá? Então veja bem, olha o que está acontecendo. Eu coloquei aqui, né, a bateria. Bom, por enquanto não está acontecendo nada, nem o curto, né? O teórico curto, porque a gente não ligou nada, né? Beleza. A partir do momento que eu ligar aqui, o que vai acontecer? Os elétrons vão começar a seguir o fluxo, tá? Então, esses elétrons aqui, ó, eles vão seguir o fluxo, tá? Pergunta que eu faço: vai ter elétrons vindo para cá? Não. E vou dizer por quê. Porque quando o elétron chega aqui, ó, tá? Ele está indo para o ponto de maior potencial, que é esse daqui, concorda? Que é o positivo da bateria, né? Aqui não tem nada, aqui tem zero de potencial. Não tem potencial. É a mesma coisa que pegar um fio, tá? E colocar o fio aqui ligado aqui, sem passar pela lâmpada. Vai dar curto? Não. A lâmpada vai acender? Não. Por quê? Porque não vai passar elétrons para cá, tá? Ou mais, esses elétrons que chegam aqui, ó, já chegando aqui, ele poderia vir para cá também, não poderia? Mas ele vem para cá? Não. Por quê? Porque o potencial aqui é zero. Então, se a gente fizer um negócio desse aqui, ó, essa lâmpada aqui, ela nunca vai acender. Mesmo com o circuito ligado. Viu, João? Você conseguiu entender o porquê? Sim. Então, daí, tipo assim, a gente tem uma ilusão, concorda? Que isso daí vai dar um curto, né? Mas não vai. Mas eu poderia, por exemplo, fazer uma outra coisa aqui, ó. Deixa eu apagar. Ué, eu somei o negócio? Tá? E se eu fizer isso aqui, ó? Você viu onde eu estou ligando? Eu vou engrossar e já acabou a aula já, gente. Eu já estou só terminar aqui, só um conceitozinho e a gente já vai para a van. Olha que legal. E vou abrir a chave, tá? Não queria abrir desse lado, queria abrir. Tá bom, vou abrir desse lado, tá? O que vai acontecer aqui? Olha só, é um circuito, os elétrons vai surgir. A hora que eu nem liguei a chave, na hora que eu grudei esse fio aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu liguei esse circuito, esse fio aqui, já surgiu nesse condutor aqui, ó, um campo elétrico que vai gerar uma corrente. E o que vai acontecer? Os elétrons vão começar a sair da bateria, tá? Vão passar por aqui e vão vir para cá. Ou seja, na hora que eu liguei esse fio aqui, independentemente de eu ligar ou não a chave, essa lâmpada está apagada, concorda? Mas essa lâmpada aqui vai estar sempre acesa. Sempre acesa. Certo? Vocês conseguiram ver isso daí? Tá? E é essa a importância da gente entender se o circuito é fechado ou é aberto. Se a chave está antes ou depois de um determinado nó. Porque isso vai variar totalmente a análise. Tá? Agora, se eu pegasse esse fio aqui, tá?
E ao invés de ligar nesse negócio da bateria, pô, vou ter que fazer outro que é mais fácil. Tá? Eu pegasse ele aqui, ó, e ligasse aqui. Ou quando você está com pressa, né? Tá? Se a chave estiver aberta, essas duas lâmpadas vão estar desligadas. Por quê? Porque não vai ter diferença de potencial, não vai ter campo elétrico nem por esse condutor e nem por esse condutor aqui. Beleza? Agora, se eu fechar essa chave, o que vai acontecer? Vai começar de novo a ter corrente elétrica, só que quando chegar nesse ponto aqui, a gente tem que considerar esse ponto como sendo um nó. Tá? Então, daí eu vou ter uma corrente elétrica, uma parte da corrente elétrica vindo para essa lâmpada e uma parte da corrente elétrica vindo para essa lâmpada. As duas vão acender. Tá? Só que, veja bem, a intensidade dessa corrente elétrica que está indo para as duas lâmpadas, tá? Se todas as condições aqui forem iguais, é exatamente metade, né, da intensidade de corrente elétrica que está chegando aqui. Porque, ó, chega aqui, vai metade para cá e metade para cá. Quando chegar aqui, o que vai acontecer? Essa corrente elétrica aqui, ó, ela vai se juntar com a corrente elétrica que está chegando da lâmpada nesse nó. E aqui a gente vai ter a soma das duas. Ou seja, a corrente que chega na bateria, tá, é praticamente a corrente que sai da bateria menos as perdas da lâmpada e dos fios. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no nó, a soma das correntes que sai do nó é igual à corrente que entra no nó. Tá? E a soma das correntes que entram no nó é igual à corrente que sai do nó. Isso é Kirchhoff. É outra lei. Não, Jaqueline, pode sair, fica tranquila que eu tenho já o nome de todo mundo que veio na aula, tá? Obrigado pela presença. Beleza, então, gente? Bom, por que a gente fez isso daí? Porque antes da gente ver o que é sobrecarga, o que é curto-circuito, o que é corrente de fuga, o que é potência instalada, o que é falta elétrica, o que é carga, o que são tensões elétricas, dispositivos elétricos, tá? A gente precisava primeiro saber o que era circuito, tá? Então, na aula passada, a gente já vai começar a definir essas outras coisas e a gente vai começar a entender qual é a simbologia que as normas 5410 nos mostram para que quando a gente fizer ou for analisar qualquer projeto de instalação predial, a gente não fique olhando alguma coisa sem saber o que está lendo, né? Sem entender o linguajar do negócio. Beleza? Eu vou parar aqui a gravação e a exemplo do que eu fiz nas outras aulas, eu tenho 4 minutos de perguntinha e resposta para vocês. Tá bom?